É outra coisa que um corpo muito inflamado faz: desregulação hormonal. Quando eu falo, eu queria saber, e eu quero que vocês me contem agora que eu tô aqui ao vivo, eu quero saber o que eu falo de hormônio que vocês se interessam tanto. Porque toda vez que eu venho com live falando de hormônio e que eu faço conteúdo falando de hormônio, blum, bomba em todas as plataformas. Aqui, na rede vizinha, na outra rede vizinha. O que acontece que vocês gostam tanto de saber de hormônio? Falem pra mim. Diga pra mim. Eu quero saber por que vocês gostam tanto da parte hormonal. Me contem que eu quero saber. Mas sim, a parte hormonal tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com inflamação. Quando a gente tem um grau de inflamação muito alto, os nossos hormônios ficam desregulados. Por quê? O que causa, né? Um dos motivos, tá? Só para vocês entenderem, que causa inflamação. Estresse. Quem tem os níveis de estresse muito altos, tem um corpo muito inflamado. Por quê? Existe um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando eu faço conteúdo falando desse hormônio, vocês quase me matam de tanto que eu tenho que responder direct, porque eu respondo todos, tá? Todos. Quem responde direct sou eu, tá? Só pra vocês saberem. Às vezes tem muita gente que acha, é a equipe dela. Não, sou eu. Inclusive, na maioria das vezes, eu faço questão de responder por áudio, pra vocês verem que sou eu mesmo que respondo. Essa parte de conteúdo eu não delego, tá? Sou eu mesmo que respondo. E quando eu falo desse hormônio de estresse, todo mundo bomba. Mas por que esse hormônio é tão importante? Porque quando a gente está com um grau muito alto de inflamação, os níveis de estresse também estão altos, né? Porque o estresse é altamente inflamatório. E esse estresse faz com que os níveis desse hormônio cortisol fiquem muito altos. E qual que é o grande problema disso? Cortisol é o hormônio que engorda. E se ele estiver muito alto, vocês não vão emagrecer e vão engordar. Por quê? Cortisol aumenta o acúmulo de gordura, principalmente na barriga. Então, além de vocês emagrecerem, vocês vão engordar. Outro ponto importante. Existe um hormônio que faz a gente engordar, que é esse que eu falei agora, o cortisol. E tem um hormônio que ajuda a gente a emagrecer. Esse hormônio se chama testosterona. É um tipo de hormônio sexual. Tem no homem e tem na mulher. Nossa, Carol, mulher também tem testosterona? Sim! Sim, mulher também tem testosterona, só que em uma quantidade muito menor do que os homens. Por isso, por que homem emagrece mais fácil? Vocês já se perguntaram isso? Às vezes, olha, tá lá, a mulher tá lá penando para emagrecer 1 quilo, o cara diminui um pouquinho a alimentação, 5 quilos. 2 quilos em uma semana. Vocês já se perguntaram por que isso acontece? Isso existe algo fisiológico por trás disso. Porque o homem tem uma probabilidade maior de mais facilidade para emagrecer por causa dos níveis de testosterona do homem que são muito mais altos do que da mulher. Então, ele tem uma probabilidade muito maior de perder gordura e ganhar músculo, justamente pela quantidade de testosterona que ele tem. Por isso que o homem tem mais pelos, por isso que o homem tem a voz mais grossa, por isso que o homem tem mais músculos, por isso que o homem tem, que mais? Mais força, por causa dos níveis de testosterona. E aquelas mulheres que são da maromba, sabe, que são fortona, que tem braço grande, perna grande, a maioria delas fazem uso de testosterona. Por isso que elas ficam com a voz alterada, masculinizada. Essa parte da mandíbula também fica maior, fica mais aberta, cresce pelo, acne, porque aumenta a oleosidade, né? A produção de sebo aumenta a oleosidade da pele. Então, quem tem os níveis de testosterona mais altos tem uma probabilidade maior de emagrecer. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente está com um grau alto de inflamação e os níveis desse hormônio que engorda, que é o cortisol, ficam muito altos, esse hormônio que ajuda a emagrecer, que é a testosterona, ele não sobe. Simplesmente não sobe. Porque esses hormônios são chamados de antagonistas, ou seja, quando um está muito alto, o outro não sobe.
Para que ele suba, o outro tem que baixar, necessariamente. Resumindo, quando vocês estão com grau alto de inflamação, vocês ficam sobrecarregadas de um hormônio que engorda e com falta de um hormônio que emagrece. E aí? Como que esse emagrecimento vai acontecer? Não acontece, gente. Não acontece. Então, fora tudo isso que eu falei, né? Um corpo inflamado, que ele faz tudo isso, altera o funcionamento do intestino, desregula o hormônio, que mais? Resistência à insulina, ele acaba gerando, né, uma resistência à insulina, fazendo com que o nosso corpo perca a sensibilidade a esse hormônio. Também ele altera o metabolismo, faz vocês ficarem com o metabolismo mais lento. Por quê? Um corpo inflamado, a pessoa tem menos disposição. Consequentemente, ela se movimenta menos, ela faz menos atividade física. Isso tudo contribui pro metabolismo ficar lá no pé. Por isso que a desinflamação é tão importante. Eu vi alguém me perguntando aqui como é que faz para regular esses hormônios. Eu vou explicar na semana Desinflama Mais. Na aula 3, na aula 3 eu vou explicar como regular os níveis do hormônio que engorda, tá? Então vocês têm que ir lá participar. E não é assistir uma aula, não, tem que assistir as 3, porque uma é continuação da outra. Então quem assistiu uma e não assistiu a outra, não vai dar certo. Por exemplo, a aula 1 vai ser onde a gente vai fazer o diagnóstico do grau de inflamação. Quem não assistir, não vai poder diagnosticar, então não tem como ir para a aula 1, né? Quem não assistir a aula 2 e a aula, por exemplo, a aula 1 e a aula 2, não vai entender como que é o processo lá do hormônio que engorda. Não adianta assistir. Então tem que assistir as 3, tá? Fiquem tranquilas que essas aulas serão gravadas. Então, e aí vocês vão poder assistir durante toda a próxima semana, tá bom? E elas vão ficar disponíveis de segunda até domingo. E as outras missões serão disponibilizadas nos grupos do WhatsApp. Combinado? Tenho ovário policístico e, por consequência, meus hormônios desregularam. A alimentação interfere nesse caso? Com certeza. Quem tem ovário policístico, uma das formas de fazer regulação hormonal é cuidando da alimentação e melhorando desinflamando o corpo, cuidando da alimentação e melhorando o sono. Eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável e intolerância ao glúten. Desesperador. Então, você não pode perder a semana Desinflama Mais, porque tudo que você falou aqui, síndrome do intestino irritável, só para quem não sabe, é uma doença intestinal, tá? Tudo que eu vou falar na aula 2 está relacionado com o intestino. Como fazer a limpeza do intestino, o que acontece lá com as bactérias do intestino, eu vou falar tudo nessa aula, tá bom? Mas vocês precisam assistir, tá? Hoje o foco da aula não é semana Desinflama Mais, é o aquecimento. Então, segurem aí essa força, meninas, que estaremos preparadíssimas para chegar nessa aula, tá bom?